Poverty may come to me here. Uma jovem de inteligência invulgar. Falamos de Nina Aroeira, estudante de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, que aos 15 anos de idade se tornou emérita escritora. Articulista e conferencista, Nina, uma mulher de fibra que sonhava com um mundo novo. Foi a noiva amada de Clóvis Tavares, importante liderança espírita de Campos e amigo dileto de Chico Xavier. A mulher que reconhece sua qualidade de ser humano, racional, sensível, vibrante, com os mesmos direitos à vida e à liberdade. É a mulher que se julga capaz de enfrentar todas as lutas. Mensagem ditada por Nina Aroeira, 29 de abril de 1942. Nasce no dia 20 de janeiro de 1915, Sebastião Clóvis Tavares, filho de Vicente Vasconcelos Tavares e de Elizabeth Ribeiro Tavares. Passa a estudar em colégio católico, onde é educado por um bondoso padre francês, Émile Touchet, que também lhe ensina o idioma de Victor Hugo. Em 1929, com 14 anos, ingressa no Liceu de Humanidades de Campos, onde conhece uma jovem um ano mais nova, Nina Aroeira, filha de Lino Aroeira e de Maria Madalena Rocha Aroeira. Maria da Conceição Aroeira, que, por ser pequenina, seus pais a chamam de Nina. Nina nasceu nesta casa, no dia 7 de janeiro de 1916. Como a maioria do povo brasileiro, segue a prática religiosa dos pais. Com a tragédia da Primeira Guerra Mundial, movimentos revolucionários surgem em várias partes do planeta. Na Rússia, em 1917, se instala a Revolução Bolchevista, inaugurando um período com consequências devastadoras para todo o mundo. As populações urbanas e rurais ainda sentem as consequências dos efeitos da Primeira Guerra Mundial. Em 1929, com o colapso da Bolsa de Nova York, agrava-se ainda mais a crise, dando início à Grande Depressão. As consequências desses três acontecimentos para a economia do planeta chegam até o norte fluminense, um dos maiores produtores de açúcar do Brasil, gerando insatisfação e revolta dos trabalhadores, fazendeiros, intelectuais e estudantes. Na década seguinte, no Brasil, tem início a Revolução Constitucionalista de 1932, colocando em confronto direto dois dos mais prósperos estados brasileiros, São Paulo e Minas Gerais. O avião, inventado pelo brasileiro Santos Dumont, é uma das armas mortais de guerra nos combates entre irmãos da mesma pátria. Deprimido pelo uso indevido do seu invento, o genial inventor se suicida. Ao final de minha existência carnal, fui diagnosticado com esclerose múltipla e sofria de depressão, um estado mental perturbador. Sou conhecido como o pai da aviação e me sentia profundamente culpado pelas atrocidades que aconteciam no ar. Com minha invenção, quis reduzir os espaços e aproximar as pessoas, colaborar com o progresso. Mas o avião passou a ser usado como arma de guerra e isso me afligia. Não foi com esse intento que criei o avião. Para tentar conter tamanha insanidade, fui o primeiro aeronauta que se posicionou contra o uso de aviões de guerra. Em janeiro de 1926, fiz um pedido para a Liga das Nações e apelei para que as aeronaves parassem de ser usadas como armas. Contudo, meu pedido foi negado. Mesmo me esforçando, não consegui evitar
a adulteração da finalidade do meu invento. Os dois adolescentes, estudantes do Liceu de Humanidades de Campos, admiram poetas, contistas, arte, literatura e editam um pequeno jornal sobre poesias. Clóvis e Nina se apaixonam e começam a namorar. Conversam muito em inglês. Depois de um sonho, Nina adota um filho imaginário que passam a chamar de Liu, vestido com roupa de marinheiro. Adolescente, Nina Arueira escreve sonetos, poesias e faz artigos para os jornais de campus com temas humanistas, que provocam debates acirrados no conservadorismo local. Faz palestras no principal teatro da cidade sobre as questões sociais e em defesa das classes menos favorecidas. Vende, com antecedência, ingressos para suas conferências sobre humanismo, socialismo, educação e arte. Um dos temas era o movimento modernista em São Paulo. Publica escritos de Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Como articulista e polemista, é disputada pelos jornais da cidade, escrevendo sempre temas humanistas, em defesa dos pobres, dos oprimidos, e deixa claro que a educação, a cultura e a fraternidade resolveriam as mazelas sociais da humanidade. Sofre ataques pelos seus artigos pró-socialismo. Espiritismo e socialismo estão unidos por laços estreitos, pois um traz ao outro aquilo que mais lhe falta, quer dizer, os elementos de sabedoria, de justiça, de ponderação, de altas verdades e o nobre ideal, sem o qual corre-se o risco de permanecer impotente ou afundar na anarquia. Pensamento de Leon Denis na obra Socialismo e Espiritismo. Foi uma moça com nobres ideais e firmes ideias. Defendia a justiça e os oprimidos. Achava a opulência da classe mais abastada de Campos dos Goytacazes uma perpetuação do comportamento escravocrata, um descompasso social. Me indignava a gestão completamente ausente do pensamento humanista em algumas fábricas e instituições. Me opunha a isso. Organizava lutas sindicalistas, buscando a equidade entre todos. Um dos admiradores dos seus artigos publicados em defesa dos oprimidos, Virgílio de Paula, estudioso da teosofia e do espiritismo, fundara na cidade, anos antes, o grupo espírita João Batista. Virgílio descobre afinidades espirituais com Nina e torna-se seu amigo, mudando a vida dela e, posteriormente, a de Clóvis Tavares, para sempre. No coração sensível de Nina, já ecoavam dúvidas a respeito da espiritualidade. Foi o ensejo que o destino criou para que uma amiga a apresentasse a um professor de teosofia, Virgílio de Paula. Por seu incentivo, fez um curso por correspondência e foi diplomada pela Sociedade Teosófica de Londres. Num belo dia de lazer, estava eu lendo despreocupadamente em casa, quando ouvi delicadas palmas à porta. Eram duas lindas jovens. Uma delas era Nina, que desejava me conhecer. Em pouco tempo de conversa, se fez entre nós uma suave e respeitosa amizade de avô e neta, passando ela a tratar-me de vovô Virgílio. Conversamos muito sobre filosofias, religiões, artes e questões sociais e, em todos os assuntos, ela se manifestava de um modo elevado e com grande inteligência e conhecimento. Ainda que não pertencesse a nenhuma corrente religiosa, o seu espírito livre e perfeitamente disciplinado era profundamente cristão, pois todos os seus atos, ideais e pensamentos estavam sempre em perfeita sintonia com as doutrinas luminosas.
Clóvis vai fazer o curso de Direito na Faculdade Nacional do Rio de Janeiro e passam a ver-se com raridade. De volta a Campos, passando em frente a esta livraria no centro da cidade, Clóvis vê um livro com um título um tanto estranho para seus ideais materialistas, que chama logo sua atenção. Parnaso de Além Túmulo. Livro mediúnico ditado por espíritos de poetas brasileiros e portugueses, falecidos nos séculos XIX e início do século XX. É a primeira edição do primeiro livro do então desconhecido médium Francisco Cândido Xavier. O livro desperta curiosidade no jovem. Não compra nem lê, mas sua capa, o título e o nome do médium ficam indeléveis em sua memória. Os dois jovens estudantes, sintonizados com os acontecimentos políticos no Brasil e no mundo, fundam as bases da Juventude Comunista. Estimulam movimentos salariais e da emancipação da mulher. Participam dos movimentos estudantis e das manifestações de 1º de maio de 1934. Arma-se uma cilada e Clóvis e Nina são fichados pela polícia. Clóvis é preso e passa alguns dias no cárcere. Esses fatos geraram ódio e preconceito dos setores conservadores de Campos, principalmente através de calúnias, ironias, perseguições, humilhações. Nina é afastada dos estudos e da vida social. Seus artigos, antes disputados pelos jornais locais, passam a ser rejeitados pelos editores. Fecham-se todas as portas para a jovem de apenas 18 anos. A influência política e econômica de sua época a fizera comunista. Mas Nina descobre nos livros espíritas e espiritualistas, com o bondoso vovô Virgílio, o cristianismo que ela sonhara. Já que seu humanismo e conhecimentos intelectuais estavam em sua matriz como espírito, adquiridos nas encarnações sucessivas, encanta-se com o cristianismo explicado pelo espiritismo e com seu codificador, o educador francês Allan Kardec. A minha mãe foi contemporânea de Nina Aroeira no liceu. Elas eram estudantes do liceu. E eu, desde pequena, ouvi falar em Nina Aroeira. Então, era um nome comum na minha casa, porque minha mãe admirava muito o caráter de Nina, as coisas que ela fazia como jovem, e naquela época que tudo era um tabu, ela enfrentava toda a sociedade, ela ia em busca dos pobres, das moças que tinham, como na época, má vida. Então, eu desde pequena me acostumei a admirar a figura de Nina Aroeira. Faltando 2 meses para seu casamento com Clóvis, Nina adoece. Tem visões espirituais de familiares já falecidos. Sem condições de pagar médicos ou hospitais, se transfere para a casa do vovô Virgílio, que passa a cuidar dela. O noivo Clóvis está sempre a seu lado. Nesse convívio diário na casa de vovô Virgílio, em suporte à amada Nina, Clóvis Tavares passa a ter contato com as obras literárias espíritas, histórias do cristianismo e os livros de teologia que Virgílio de Paula mantinha em casa. No princípio, isso o desagradou bastante. Eram incongruentes com o pensamento comunista. Mas, após a carinhosa admoestação de Nina, Clóvis passou a pensar com mais flexibilidade no assunto. Olha, Clóvis, esse é o meu amor atual. Eu estou me desencantando com todos os livros de política, sociologia que aprendemos a admirar. Estou abraçando uma nova visão do mundo, com uma revolução, mas uma revolução interna. Um mundo onde a revolução não vai ser mais uma revolução de guerra, mas uma revolução
pela semente do Evangelho plantada no coração do homem. No dia 18 de março de 1935, às 18 horas e 40 minutos, morre de tifo em seus braços. Clóvis entra em desespero. No dia seguinte, é sepultada com seu vestido de noiva. Nunca conheci uma criatura de espírito tão forte e juízo tão firme. Assisti a seus últimos dias de vida e abismava-me ao ver que Nina, com febre de 40 e 41 graus, não acusava nenhuma mudança ou perturbação nas suas ideias e pensamentos, conversando com todos como se estivesse em seu estado natural, calmamente, com juízo seguro, raciocínios perfeitos, espírito são, elevado, sereno e leve, sem nenhuma alteração final. E assim foi até desprender-se do corpo material. No momento de sua passagem, estava eu ao seu lado, e bem assim o seu noivo. Clóvis, aflitíssimo, chega-se para bem junto dela e lhe diz: Nina, não me deixe só neste mundo. Pouco tempo depois, comunicou-se com ele pela mediunidade. Estabeleceu a sua identidade, aconselhou-o e animou-o a fundar uma escola para crianças pobres. 2 meses depois, através de uma médium semi-analfabeta vizinha da sua mãe, Nina conversa intimidades com seu noivo. A partir de então, as comunicações de Nina se fizeram rotineiras através de sua mãe, Dona Maria Madalena Rocha Arueira. Clóvis procura o vovô Virgílio de Paula e começa a frequentar timidamente o humilde grupo espírita João Batista. Foi então que a mão de Deus, sempre misericordiosa, desceu cheia de piedade sobre minha dor. Não me esqueço do folheto que me colocaram nas mãos e que, numa página, transcrevia uns poucos do Parnaso de Além Túmulo. Reconheci de imediato Guerra Junqueiro. Era um dos meus poetas prediletos. Senti-o redivivo naqueles versos admiráveis da psicografia de Chico Xavier. Um mundo novo se descerrava aos meus olhos extasiados, pacificando meu coração aturdido. Os mitos do materialismo, da negação e do ateísmo desapareciam para sempre, ante o impacto realista da sobrevivência do espírito. Voltava meu coração angustiado à doçura da fé tranquila dos saudosos dias da minha infância. Clóvis queima seus escritos e livros materialistas. Nina Arueira, na espiritualidade, revive sua última existência na Terra e tem acesso às suas memórias espirituais adquiridas em encarnações anteriores. Dedica-se à educação. Em 17 de outubro de 1935, em companhia de benfeitores espirituais, funda na cidade Nosso Lar a Escola Jesus Cristo. Pela mediunidade de sua genitora, Nina pede a Clóvis que também se dedique à educação com o Evangelho. O noivo atende, e 10 dias depois, em 27 de outubro do mesmo ano, um domingo, o agora noivo espiritual, professor Clóvis Tavares, começa um trabalho com crianças que denomina Escola Infantil Jesus Cristo. Clóvis faz vestibular e conclui curso jurídico no Rio de Janeiro. Frequenta a Federação Espírita Brasileira, onde assiste às palestras dos intelectuais e escritores Guion Ribeiro, Manuel Quintão, dos eruditos Carlos Embaçaí e Leopoldo Machado. Em 12 de junho de 1936, dirige-se para a sede da Federação. Todos os assentos ocupados. Ouve anunciar que estava presente o médium dos poetas parnasianos, Francisco Cândido Xavier. Depois de Chico Xavier receber magnífico soneto do poeta português João de Deus e mensagem de Emmanuel, forma-se fila para cumprimentar o humilde médium.
E no momento em que ele chegou diante de Chico, ele sentiu que a voz dele embargou, ele não conseguiu falar nada, os dois apenas se entreolharam, se abraçaram e esse foi o primeiro encontro. Ao se aproximar de Chico, o estudante campista perde a voz. Sente seu coração disparar e cambalear suas jovens canelas. Estava ali, diante de meus olhos maravilhados, o jovem psicógrafo do Parnaso de além-túmulo, intermediário das vozes de uma outra existência, instrumento humano de um mundo invisível que se esforçava por se fazer sentidamente presente na consciência e no coração dos vivos da terra. Clóvis e o vovô Virgílio de Paula juntam-se a outros idealistas e, em 31 de março de 1937, formam a primeira diretoria oficial da Escola Jesus Cristo. De tanto Clóvis falar de Chico Xavier, no ano seguinte, duas jovens senhoras da Escola Jesus Cristo, Djanira Bastos de Souza e Salvador Assis, decidem ir até Pedro Leopoldo para conhecer o médium. Em Belo Horizonte, hospedam-se na residência de um familiar de Djanira. De repente, quem chega? Chico Xavier. Depois de uma prece, o médium identifica o espírito de uma jovem que diz ser de Campos, chamada Nina Arueira. Diz que pretende escrever algumas palavras para as duas visitantes do norte fluminense. Em 21 de fevereiro de 1938, sem que nenhuma das duas comentasse nada sobre a Escola Jesus Cristo, Nina Arueira envia sua primeira mensagem em 9 páginas, através do querido médium. Minhas bondosas irmãzinhas, Deus abençoe vocês que vieram de tão longe para a nossa prece fraternal e sincera. A minha visita constitui apenas o sinal da minha gratidão perene. Selo aqui nesse instante uma dívida, a do amor que a própria eternidade não poderá resgatar. Na nossa escola humilde de Campos, trabalhem com meu querido Clóvis na Seara Santa. Digam de minha parte que o túmulo não fecha o portal dourado dos nossos sonhos e das nossas ilusões mais fagueiras. A morte aí no mundo arrebata os que amam e os que são amados, mas a morte é apenas fenômeno de transição da vida em marcha para um ambiente melhor. Ao ler a mensagem, Clóvis confirma: o conteúdo da mensagem é todo irrefutável. No ano seguinte, em 13 de fevereiro de 1939, Clóvis faz sua primeira visita ao médium mineiro. Recebe de Nina sua segunda mensagem, revelando o segredo de que só os dois tinham conhecimento. Antes de sua desencarnação, Nina escrevera um pequeno romance espiritualista, Ianur, e dedica ao noivo. O jovem, até então materialista, não comenta com ninguém. Desde aqueles tempos de nossas meditações, meu caro Clóvis, que as próprias páginas de minha pena humilde não eram do meu coração, mas dos instrutores sábios e benevolentes que nos convidavam às nossas atuais realizações. A saudade terrestre está cheia de lágrimas pesadas e dolorosas, mas a saudade do além-túmulo é tecida em maravilhosos cânticos de esperança. Não sei traduzir-te minha fé inabalável nesse amoroso poder que se manifesta em todas as coisas. Abro o livro infinito da alma, meu querido, e te encontro vivendo em cada página. Na noite seguinte, Chico recebe 2 sonetos de Augusto dos Anjos, A Lei e No Crepúsculo da Civilização. O poeta sente, meses antes, os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial que estava para ser deflagrada pelos homens. Clóvis comove-se diante da simplicidade da família Xavier. Conhece os filhos de Dona Maria João de Deus,
e os mais jovens irmãos de Chico, filhos da sua segunda mãe, Dona Cidália Batista Xavier e do Sr. João Cândido. O espírito do poeta fluminense Casimiro Cunha escreve um livro, com prefácio de Nina Arueira, em benefício da Casa da Criança, criada para recolher pequenos desvalidos, onde, em mensagem íntima, o benfeitor espiritual Emmanuel escreve: as quadras de Casimiro são um nobre esforço. Seria interessante, pois, o título de Cartas do Evangelho. Traduziria um correio espiritual da Boa Nova, tão nova que se encontra no mundo há 2 milênios, com todo o sabor de oportunidade para os homens. De 25 a 28 de julho de 1940, Chico Xavier visita a Escola Jesus Cristo, no dizer de Emmanuel, a Oficina Evangélica de Campos, fundada por Nina Arueira e Clóvis Tavares. Quando o humilde servo de Deus chega de trem do Rio de Janeiro, dezenas de pessoas que foram esperá-lo na estação são abraçadas, como a relembrar a amizade que os séculos não destruíram, mas solidificaram. Inesquecível a primeira sessão pública na Escola Jesus Cristo, com a presença de Chico Xavier. Depois da palestra de Clóvis sobre o Sermão da Montanha, o jovem médium recebeu a mensagem Saudação Fraternal da fundadora da Escola de Luz. Sim, fala-vos uma Nina diferente daquela que identificáveis na vida material. Aí eram as preocupações terrestres que podíeis aprender em minha alma. Os quadros tormentosos de vossa realidade no mundo afirmam a precariedade de todos esses valores materiais assombrosos. Agora é minha personalidade real, ansiosa por conquistar essa água viva do amor a que Clóvis se referiu na sua exposição doutrinária sobre o Sermão da Montanha. Agora é o esforço, o desejo sadio de trabalhar com Jesus e por Jesus, construindo as belezas misteriosas de seu reino que deverá resplandecer em nosso espírito para a vida eterna. De 1941 em diante, Pedro Leopoldo transformou-se para mim numa autêntica escola espiritual. Era minha escola de doutrina espírita, sob a proteção paternal do bondoso espírito Emmanuel. Cheguei a visitar a cidade 2 vezes por ano, onde era hóspede na casa dos Xavier. Com o querido Chico, percorria suas ruas, meditávamos em recantos tranquilos junto ao Ribeirão da Mata, onde em 1931, dizia-me Chico, foi aqui que eu vi Emmanuel pela primeira vez. O amigo César Bournier, às vezes participando de estudos conosco, rebatiza o local e às vezes íamos ao Albe recordando ele a história da cidadezinha, a Sur-de-Roube, ou descansávamos à sombra das grandes árvores de Fontainebleau, onde orávamos e Bournier recordava paisagens de outras vidas. Em março de 1944, numa noite de conversas confidenciais, meditação e preces entre Chico e Clóvis, o médium sente a presença carinhosa de um amigo espiritual, que, embora identificado, lhe aparece com aspecto de criança e usa um pseudônimo. Papai, quando chega a noite, diz mamãe banhada em luz. Vamos, Lil, orar por ele, em preces ao bom Jesus. Ajoelhados na fé, no caminho redentor, novamente de mãos postas, oramos por nosso amor. Diz mamãe, dá-lhe Jesus de vosso divino pão, e eu digo, do pão de luz, da vossa consolação. Mamãe roga, dá-lhe, mestre, o espírito de servir, e eu peço, com forças novas para as glórias do porvir. Mamãe pede, mestre amado, ajudai-o a caminhar, e eu digo, inspirai-lhe a vida
nas bênçãos de nosso lar. E assim, nós ambos pedimos na fé que nunca se esvai a bênção do bom Jesus às suas provas de Pai. Que Deus lhe conceda sempre coragem para a missão. É o que deseja, papai, o filho do coração. Era o marinheirozinho, filho imaginário dos jovens namorados Nina Aroeira e Clóvis Tavares, que se manifesta pela primeira vez através de Chico Xavier. Em 1944, a Escola Jesus Cristo publica o livro póstumo de Nina Aroeira, Terceiro Milênio, contendo parte de seus artigos na imprensa campista e com o prefácio do vovô Virgílio de Paula. Como sempre fazia nas férias, Clóvis sai de Campos e dirige-se até Pedro Leopoldo. Durante a viagem, seu pensamento se fixa intensamente na personalidade de Santos Dumont, sua vida, suas dedicações, sua morte dolorosa. Clóvis relembra as páginas de Godin da Fonseca, depoimentos sobre seus trabalhos aeronáuticos, observações do seu Danler. Mentalmente, recapitula episódios da vida do pai da aviação: o Balãozinho Brasil, o 14 Bis, Cabangu, Saint-Cloud, Guarujá. Meditava na notícia que Chico Xavier lhe dera, que Santos Dumont era um dos mais devotados amigos espirituais da Escola Jesus Cristo. Numa reunião íntima com Chico, na noite de 20 de julho de 1948, recordando a data natalícia do genial brasileiro, pedi aos companheiros permissão para formular uma prece em memória do benfeitor espiritual da nossa escola. O querido médium percebe a presença de Alberto Santos Dumont em nosso círculo íntimo. Me transmite suas palavras de carinho e também uma notícia que me provocou profundo impacto emocional. Pois eu guardara, natural e modestamente, completo silêncio sobre minhas cogitações durante a viagem. Revela-me Chico Xavier que Santos Dumont lhe estava dizendo que muito se sensibilizara com minhas lembranças de sua pessoa durante a viagem e, comovido, me agradecia as recordações afetuosas, desejando escrever uma página destinada ao nosso grupo. Amigos, Deus vos recompense. A lembrança da prece me comove as fibras mais íntimas. O espírito liberto esquece o homem prisioneiro. A alvorada não entende a sombra. Tenho hoje dificuldades para compreender a luta que passou, e se não fosse a responsabilidade que ainda me enlaça ao campo humano, em vista das aflições que me povoaram as últimas vigílias na carne, preferiria que as vossas recordações, ainda mesmo carinhosas e doces, não me envolvessem o nome de lutador insignificante. Descobrir caminhos foi a obsessão do meu pensamento. Reconheço hoje, porém, que outra deve ser a vocação da altura. Dominar continentes e subjugar povos através dos ares será talvez extensão de domínio da inteligência perversa que se distancia de Deus. A vida segue o seu curso. Clóvis Tavares conhece Hilda Mussa Tavares, uma jovem que o auxiliava nas atividades da Escola Jesus Cristo em Campos. Chico Xavier apoia o romance. Do alto, Nina Aroeira abençoava a aproximação de ambos e o posterior casamento. A jovem pianista que foi tocar na Escola Jesus Cristo, que ajudou o professor Clóvis na revisão de 2 livros de Ubaldi em 1952, começa a namorar o escritor e educador da Escola de Luz. Clóvis e Hilda casam-se em 1954. Passam a lua de mel em Pedro Leopoldo, junto com Chico. Como o médium morava no puxadinho da sua irmã Luísa, os noivos se hospedam no Hotel Diniz. Em 3 de março de 1956, nasce o primeiro filho, Carlos Vitor. Chico Xavier revela a Hilda e a Clóvis que era Lio, o marinheirozinho,
filho imaginário dos jovens namorados, Nina Aroeira e Clóvis Tavares, que estava reencarnando. Revela também serem Lio e Santos Dumont o mesmo espírito imortal. O médium avisa que a espiritualidade superior permite, a pedido do próprio espírito, resgate doloroso. O pai da aviação suicidara-se ao ficar deprimido quando presencia sua genial invenção ser usada na guerra entre paulistas e mineiros. Com 9 meses de idade, Carlinhos caiu de um carrinho de bebê e, com um tombo, deslocou a vértebra cervical, ficando tetraplégico. É feito tratamento com os melhores neurologistas. Os educadores Clóvis e Hilda se fortalecem na fé espírita cristã que professam e praticam. Chico Xavier declara que a vértebra de Carlinhos já estava deslocada em seu perispírito, o corpo semimaterial que envolve o espírito. Era a lei de causa e efeito sendo cumprida, sem privilégios. O marinheirozinho vive como criança. Carlinhos recebe muito amor e dedicação, não só dos queridos pais e avós, mas dos irmãos que vieram em seguida. Em 1972, Campos reconhece em Chico Xavier um verdadeiro cristão e lhe concede o título de cidadão campista. O médium de Emmanuel vê o marinheirozinho pela última vez. Em fevereiro de 1973, com 17 anos, Carlinhos paga seus débitos com a lei e volta a voar nos céus do Pai. No dia 13 de abril de 1984, o humilde humanista cristão espírita, professor, escritor, doutor Clóvis Tavares, retorna à pátria espiritual, deixando rastros de luzes para que todos seus familiares, alunos e colegas do Liceu de Humanidades, da Faculdade de Direito de Campos e a Escola Jesus Cristo, amigos e admiradores, próximos ou distantes, possam segui-lo com segurança. A história de Nina Aroeira e Clóvis Tavares é uma saga de amor e ideais, unindo com um fio de profundas ligações espirituais, espíritos nobres. Uma família constituída nas matizes da tessitura do respeito e da amizade. Seria um conto romântico se não fossem os legados históricos. Seria apenas um romance juvenil se não fossem os desdobramentos em obras de caridade. Seria inacreditável se não fossem as informações seguras e as psicografias por Chico Xavier. Na cadência dos oceanos, dos dois lados da vida, quando todas as existências se configuram para o grande mar da imortalidade, vemos Nina Aroeira como uma estrela que aponta diretrizes aos marinheiros viajantes e a Clóvis Tavares, o capitão de seu coração. E qual Inês de Castro, dama que viveu saga medieval de amor impossível com Dom Pedro I de Portugal, absorvemos linhas de seus pensamentos em poesia para evidenciar amor de igual quilate em nobreza entre Clóvis Tavares e Nina Aroeira.
tempted. I was tempted. Tempted by your smile. I was tempted. And for a little while I was certain that I will be the one to change you, and you will be mine. You will be mine. I was tempted, tempted by your eyes. I was tempted, the promises